Olá, aqui é o Luiz Gustavo, no canal do Luiz Gustavo Crispino, o Vlog do Professor. Existem duas figuras marcantes que passaram pela história do Brasil, um visitante e o outro um filho da terra. O visitante era o general Charles de Gaulle, presidente da França na época, na década de 60, ele passou por aqui. E uma das informações que ele deixou foi que o Brasil não é um país sério. Na década de 80, um senhor chamado Edson do Arantes Nascimento, vulgo Pelé, foi morar nos Estados Unidos para jogar no Cosmos. E uma das citações que ele nos brindou, e que é uma realidade: o brasileiro não sabe votar. Infelizmente, Pelé estava certo. O brasileiro não sabe votar. Mas isso tem uma questão por trás. Não é apenas não saber votar. O brasileiro, na verdade, não tem a experiência de votar. Essa é que é a verdade. O brasileiro não exerce a eleição como algo sério, podemos dizer dessa forma. E por que a gente tem esse aspecto? Bom, vamos analisar algumas questões importantes. Primeiro de tudo, quando é que nós vamos começar a ter eleições amplas no Brasil? 1934. Então, vamos fazer a conta? 44, 54, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014. Então nós temos aqui 88 anos. Certo? Visto que em 2024 faremos 90 anos das primeiras eleições completas, aonde inclusive mulheres podiam votar. E antes disso, como eram essas eleições? No tempo da colônia, não existiam eleições, existia a indicação dos homens bons. Ricos homens, donos de terra, donos de escravo, poderosos, os mandatários do lugar, que eram indicados para serem como se fossem vereadores ou prefeitos de determinadas localidades. Eles então indicavam a quem deveriam, a quem deveria servi-los, né, como funcionários. Então, na verdade, não havia eleição. Nós vamos passar a ter um princípio de eleições já depois de 1815, quando o Brasil se tornava reino junto com Portugal e Algarves. Ainda assim, eleições um tanto quanto confusas, nem todo mundo podia votar, não eram todos que tinham direito ao voto. E aí, quando o Brasil se torna livre de Portugal e uma nação independente, nós vamos passar a ter então dois partidos, conservador e o liberal, e vamos passar a ter então, aspas, eleições descritas na Constituição de 1824. Mas aí começa um problema. Eleições com voto censitário. Ou seja, só votava quem tinha determinada quantidade de renda. Só podia votar e ser votado quem tivesse essa quantidade de renda. Se não tivesse, não poderia votar. E a quantidade de pessoas que votavam e que cumpriam, vamos dizer assim, essa mínima determinação, era uma parcela minúscula. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro censo brasileiro ocorre em 1871, 73, uma coisa assim, 71 ou 73. Nesse censo, descreve-se o Brasil com 10 milhões de habitantes. Dentro desses 10 milhões, aproximadamente 1,5 milhão a 2 eram escravos.
então não tinham voto. Dentro desses 10 milhões, aproximadamente 50% eram negros, pardos, mulatos, caboclos, mestiços, não votavam. Dentro dos 50% que sobravam, você tinha aí uma proporção mais ou menos quase que de meio a meio de mulheres que também não votavam. Então dá para ver aí que numa redução a quantidade também de pessoas que votam é mínima. E isso é uma coisa que eu falo que, infelizmente, é um dos problemas que nós tivemos no Império Brasileiro, né? A falta dessa consciência de eleições. Então, só votava quem tinha dinheiro, só votava quem tivesse aquela renda, 100 contos de réis, 200 contos de réis, 400 contos de réis, né? O Senado se tornava uma coisa vitalícia, então, na verdade, era uma indicação. Então, você votava para, aspas, como se fossem prefeitos, né? E para os deputados imperiais, porque os senadores eram uma escolha. Uma lista tríplice ia para a mão do imperador e ele, então, escolhia quem seria. E o cara ficava no cargo até a sua morte. Então, vamos aí, todo o período do Primeiro Império, foram 9 anos, depois mais 10 anos de regência, de 31 a 41, e depois de 1841 a 15 de novembro de 1889, o processo de votação continuou sendo o mesmo. Pobre não votava, mulher não votava, negro não votava, padres não votavam, militares não votavam, ou seja, só votavam quem tinha renda. E aí, 15 de novembro, tivemos o golpe da República e instaurou-se, então, a República do Brasil. Agora vai ter voto. Voto de cabresto. Ou seja, o pobre agora podia votar, mas ele votava em quem o coronel determinasse. Porque o voto era aberto e dito na frente de um representante do coronel da região. Se você votasse contra, realmente você poderia sofrer alguma interferência ou perder algum benefício, algo que pudesse ser favorável a você. Então as pessoas votavam em quem o coronel mandava. Ah, não tinha voto de oposição? Tinha, mas era sempre derrotado. Então a população ficava à mercê do voto do coronel. Revolução de 1930. Vieram então os tenentes. De 30 a 34 não teve eleição nenhuma. Estava tudo parado. Define-se o que vai fazer. Houve uma ruptura da política do café com leite, da política do coronelismo. Getúlio assume o poder. E aí, em 32, temos a grande revolta constitucionalista de São Paulo, na qual os paulistas, né, que foram incentivadores do processo do tenentismo, queriam que fosse feita uma Constituição, o que era normal, porque a Constituição da Primeira República, ela primava pelos princípios básicos do coronelismo, da República do Café com Leite, da oligarquia, não que tenha mudado a oligarquia, mas... E aí, feita a Constituição, em 34 ela se efetiva, e aí nós vamos passar a ter pela primeira vez as eleições em que mulheres podiam votar. Teve uma candidata eleita, me parece que em São Paulo, se não me erro a memória, e a população feminina ainda era muito pouco a ir às eleições. Porque nós estávamos num Brasil que era um Brasil machista, era um Brasil coronelista ainda nas suas tradições, era um Brasil em que a mulher era dona de casa, não trabalhava fora, raramente. Era um Brasil em que a mulher tinha o seu papel na família
e o que determinava as questões sociais era o patriarcalismo. Ainda assim, nem todo homem podia votar. Menores de 21 anos não votavam, pobres não votavam, mendigos não votavam, analfabetos não votavam. Analfabetos não votavam num Brasil que não tinha incentivo à educação, a quantidade de analfabetos era gigantesca. E aí vem a Revolução de Getúlio, 37, ele toma o poder e tranca todas as eleições de 1937 até 1945. E aí, com o final da Segunda Guerra, as determinações dos soldados que foram lutar na guerra contra o fascismo, né? Regime este que lembrava muito o Estado Novo de Getúlio, é quase que imposto uma nova Constituição. Isso também é uma prática no Brasil República. Mudou o ar, muda a Constituição. Mudou o aspecto político, muda a Constituição. Veio a Constituição de 45, 46, eu acredito que uma das menos problemáticas que nós tivemos. Houve uma participação massiva, inclusive do PCB e do PCdoB, do PSB, partidos comunistas, socialistas, que foram logo fechados depois do término da Constituição, né? Do término da Assembleia Constituinte, para ser mais exato. Mas aí você passava a ter uma outra visão. Não eram mais coronéis, oligarcas, agora eram partidos políticos que determinavam a vida política do Brasil. O DN, PSD e PTB. PTB e PSD, dois partidos criados por Getúlio, né? O PSD, que era o partido mais elitizado, e o PTB, que era o partido mais populacho, mais populista. E a UDN, que era a oposição a isso tudo. Isto vai de 46 a 64. Então veja bem, a partir de 46 nós começamos a ter um princípio de visão com relação a eleições. E aí nós passamos a ter o quê? 46 até 2006, 60 anos, 74 anos, 76 anos, para ser mais exato. Então saímos de 88 para 76 anos com alguma ideia de eleição. Porém, continuávamos a ter alguns problemas. Quais? Você votava, você tinha 3 partidos para votar, ainda era de uma certa forma restrito, nem todo mundo podia votar. Não eram todos os homens que podiam votar, não eram todas as mulheres, ou seja, analfabetos não votavam, padres não votavam, militares de classe inferior, não é? Cabos, soldados não votavam. E daí a gente vai ter uma série de críticas e situações por conta disso. Né? Então, uma parcela considerável ainda do Brasil não votava. Tivemos, então, a dominação dos exércitos, dos militares, o chamado governo militar, ou dito por esta oposição que está aí, né? Ou seja, pelos comunistas, pelos arruaceiros, pelo povo de esquerda, de uma forma geral, como ditadura militar. Eu não considero, não vou entrar no mérito da questão aqui hoje. Mas entrou o governo militar. Em certo ponto, autoritário? Sim, teve períodos de autoridade. Períodos graves, sérios, duríssimos. E aí o que vai acontecer? Nós vamos passar a ter 2 partidos. Ou como dizia-se na época, o partido do Sim, a Arena, e o partido do Sim Senhor, do MDB. Em 74, eu me recordo perfeitamente disso, né? Nós vamos ter o MDB dando uma reviravolta no processo eleitoral e pela primeira vez, você veja que nós temos aí de 89, 99, 11 anos, mais 74,
85 anos de república. Em 85 anos de república, nós vamos ter pela primeira vez um partido de oposição suplantando o de situação. Isso gerou um revés. Gerou o pacote de abril de 78, na qual impôs ao Brasil 1/3 a mais de senadores, os senadores biônicos, que os canalhas que fizeram a Constituição de 88 não tiveram a coragem de retirar. Batem no peito dizendo que a ditadura militar foi séria, foi brava, foi ruim, mas não tiraram a boquinha de 27 senadores. Senadores esses que a gente vê que muitas vezes fazem a diferença contra o povo e a favor desse establishment. E o povo continuava a não ser todos que poderiam votar. Militares não votavam, religiosos não votavam, menores de 21 anos ou de 18, agora me recordo, não votavam. Então parcelas consideráveis não votavam. Isso sem contar, é claro, os acima de tantos anos já não votavam mais. Isso vai até 1985. 85, o governo militar cai, sobe ao poder por voto indireto para a presidência, voto indireto para a presidência. A eleição de 85 ainda foi nos mesmos moldes que acontecia durante o governo militar, porque a Constituição que estava valendo era aquela, a que foi feita em 67, 69. Com isso, elege-se uma Assembleia Nacional Constituinte para modificar. E aí é que vem o grande pulo do gato. Em 74, quando as oposições viram que tinham condições de poder fazer alguma coisa e mudar, elas começaram a criar artifícios que hoje estão na Constituição e que fazem com que elas se tornem as detentoras do poder de lá até 2018. Como? Primeiro, voto branco, nulo e abstenções não são contados de forma alguma. Segundo, nós temos aí o maldito coeficiente eleitoral, na qual um candidato puxa às vezes 3, 4, 5, 10. Isso já aconteceu e não foi só com a esquerda. O próprio doutor Enéas puxou vários candidatos na época do Prona. Terceiro, você acaba tendo uma falta de maturidade na população porque ela é colocada a obrigação de ir votar. É obrigado você ir votar. E aí o que acontece? Acontece o que a gente viu claramente em várias vezes na história. Macaco Tião, que foi o terceiro mais votado governador do Rio de Janeiro. Tiririca com 1 milhão de votos de protesto. E aí vem esse maldito voto de protesto de uma população que gosta muito de samba, cerveja, carnaval, churrasco. Ou, no jargão popular, pão e circo. O brasileiro não sabe votar. Não tem estrutura para votar. O brasileiro não tem cabeça para votar. Até porque uma das coisas que eu mais ouço falar é: eu acho que eu vou votar em fulano de tal porque ele vai ganhar mesmo, então, para mim não desperdiçar meu voto, é o voto útil. Desculpem. E aí vai aquele meu linguajar tradicional, alá, nosso querido mestre Olavo de Carvalho. Voto útil é o cacete, porra. Você tem que votar em quem você tem a convicção e não voto útil. Porque o voto útil levou Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso e outros a se tornarem presidente dessa nação. Na verdade, votos inúteis que afundaram o país. Votos inúteis que levaram a questões de desvio de verba. Antes de começar esse vídeo, eu estava vendo um vídeo da presidenta Dilma Rousseff,
em que ela fala abertamente sobre os investimentos de comida, sobre investimentos de infraestrutura de porto em Cuba. O que é que um presidente da República do Brasil tem a ver com Cuba? Mas por que o brasileiro colocou esta mulher na presidência? E aí vem uma outra questão de enganação, e o brasileiro adora isso. Dá a ele um joguinho de futebol, não. Getúlio fazia muito isso. Getúlio, durante todo o período da ditadura dele, do Estado Novo, só anunciava os aumentos do salário mínimo no campo de São Januário, campo do Vasco da Gama, no dia 1º de maio, e depois brindava com jogos de futebol. As pessoas ficavam ansiosas para ver o discurso de Getúlio determinando quanto ia ser o aumento do salário mínimo num campo de futebol. Então a política do pão e circo, ela existe no Brasil há muito tempo, há muitos séculos, né? Mas voltando ao que eu estava falando, tá? A gente observa, por exemplo, que na reeleição de Dilma, o que ela fez? Numa canetada, ela reduziu aquilo que mais pesava naquele momento no bolso do brasileiro, luz elétrica, uma das coisas que mais pesava, né? Reduziu drasticamente. Eu me recordo que isso aconteceu próximo às eleições. E logo após a confirmação da sua eleição, as luzes subiram, as energias subiram muito mais do que tinha sido reduzido. Então a gente vê que o brasileiro gosta de ser enganado enquanto eleição. Eu defendo que o voto não deveria de ser obrigatório. Eu defendo que a eleição deveria de ser voto facultativo. Queria ver no voto facultativo se por um acaso a data foi-se e outras destas empresas de pesquisa diriam que o molusco Nine Finger tem 40 e tantos % de intenção de voto, só se for intenção de voto dentro da cadeia ou junto aos corruptos. Porque, lógico, esse povo está doido que ele volte, é para poder voltar à mamata. São artistas globais, artistas esquerdistas, políticos, emissoras de televisão, grandes empresas, todos que mamaram durante 15 anos aí do governo PT, né, nas nossas tetas. E eu digo nossas porque o dinheiro é nosso, é oriundo dos nossos impostos e salários. Dos nossos impostos e salários, não, dos nossos impostos, melhor dizendo. Salários deles, salários e benefícios deles políticos, tá? Ou deles artistas através de leis falaciosas. Então, o brasileiro tem que começar a aprender que voto não é papel higiênico. Ele não foi feito para limpar cagada. Voto foi feito para evitar cagadas. Voto foi feito para se evitar maus políticos assumindo o poder. Consciência não é vendida. Não se vende nossa consciência. Consciência não é uma barganha. Consciência não é algo que se possa dar em troca de, sei lá, uma dentadura, cadeira de roda, jogos de camisa de futebol para campos de várzea, e isso é o que os políticos mais fazem. Lembro ainda, algum tempo atrás, quando ainda era permitido a sujeira do país, com santinhos e penduricalhos em postes, na qual, ao término das eleições, o Brasil estava uma porcaria de sujeira, com bilhões jogados no lixo, dinheiro nosso. Então, senhores, esse vídeo a gente fez mais para mostrar que há um grande problema no Brasil. Quando eu às vezes falo que o problema é o povo brasileiro, não é a índole do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo maravilhoso, um povo que é amável, um povo que abraça a todos, um povo que recebe a todos. Vivemos numa terra maravilhosa, mas
fomos doutrinados por décadas e décadas a fio a votar em quem está se elegendo, quem está na frente, quem vai ganhar. E esse é o motivo pelo qual a gente vê as pesquisas que nunca ninguém me perguntou nada, nunca tive nenhum tipo de pesquisa que pudesse vir a ser feito comigo. Dessas pesquisas ditas, né, de Datafolha, de Estadão, de G1, de Aba 4 e mais alguma coisa. Nunca. E me desculpem os estatísticos, mas 2.000 e tantas pessoas, tá, em Tribobó do Cu da Serra, né, não reflete a visão de um Brasil inteiro. Se por um acaso fosse feito por amostragem em todos os 5.700 municípios, vamos pegar aí 10% da população, 5% da população, e vamos medir, até eu acreditaria que poderia ter uma margenzinha, porque estatística tem lá as suas prerrogativas de ciência. Mas pegar um municípiozinho, lá em Tribobó do Cu da Serra, tá? Dizer que ouviu 2.000 pessoas e que isto é a voz do Brasil, que fulano de tal tem 45% das intenções de voto e Beltrano de tal só tem 20 e tantas, 30 e tantas. Além de ser canalha, é covarde com a população brasileira. Então está na hora, a população, da gente começar a acordar. O Brasil merece muito mais do que ser roubado e enganado. Eu já deixo cá bem claro. Meu voto, dia 2 de outubro, eu digo qual é. Um abraço, fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, mete o dedão aí no like, diz ok, se inscreva no canal para receber outros vídeos. Se não gostou também, dá um dislike, mas justifica o porquê que não gostou. Mostra aonde é que eu menti. Porque dizer que não gostou é igual àquela velha prática. É golpe, é golpe, é golpe. Fiquem com Deus.